108 do canal vai falar do Dia Mundial do Rock. Eu vou falar um pouquinho de como eu entrei nessa vida e o que me mantém depois de 30 anos vivo e ativo, respirando esse estilo 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de eu contar com a participação especial de 3 camaradas bem gente fina do cenário, gente atuante e gente que vive esse espírito aqui, ó. Eu sou o João Messias Júnior, segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Júnior na área, vídeo de número 108 e uma história, e esse canal, com pouco tempo ele já tem muitas histórias e querendo ou não, uma história não muito legal, mas ele acabou sendo marcado por uma história de eu acabar ganhando um strike no Dia Mundial do Rock. Até meu irmão falou isso, eu não tinha associado as coisas. Eu acabei ganhando um strike no Dia Mundial do Rock, eu já vou explicar. Ontem eu tinha postado o vídeo, mas assim que eu subi o vídeo, veio a notificação de direitos autorais. Então, por causa disso, né, meu? Então, eu até mandei um vídeo, fiquei chateado pra caramba, fiquei nervoso. Cheguei a achar que era o cenário de fundo, a camisa do time que eu tava, então eu fiquei muito bravo, mas aí graças ao aconselhamento, ao esclarecimento de caras muito legais no cenário, como o Gus do Metal Open Mind, o Ricardo Batalha, Cláudio Tibérios, o meu amigo Roberto Carlos, que não é o cantor, então eles me deram uma aula do que acontece sobre esse lance dos direitos autorais no YouTube. Então, a partir do vídeo de hoje, então não vai mais ter música de fundo, então pra gente acabar evitando certos problemas, mas os vídeos continuarão com camisa de banda, claro, com cenário de fundo, eu mostrando sons, tendo os crânios pensantes, mas sem a música de fundo, pra gente evitar certos constrangimentos. E a gente tem que passar a encarar as coisas de um modo positivo, sabe? No primeiro momento vem a indignação, mas depois vem a compreensão. E aí isso a gente faz a gente seguir. Então, bola pra frente, vamos pra luta. E hoje eu vou falar sim do Dia Mundial do Rock, porque querendo ou não, embora não tenha uma data, eu acho que o cara que vive o rock and roll realmente, pra ele não tem uma data. Mas já que tem uma data, vamos comemorar, mesmo tendo passado um dia depois. Eu vou falar um pouquinho do Dia Mundial do Rock. E eu já falei de forma fragmentada de como eu entrei nesse meio, né, meu? Então, a verdade é que eu sempre gostei de música, então quando eu passei a entender o que era música, vamos colocar assim, a função da música na minha vida, então eu sempre fui pro lado mais intelectual da coisa, né, meu? Como eu acabei definindo as coisas, né, meu? Eu fui pelo lance do conceito, né, meu? Então, eu lembro que antes de eu entrar no rock and roll, então, eu sempre via aquelas bandas de pop dos anos 80, começo dos 90, eu via sempre aqueles caras dançando. Eu nunca tive o dom para dançar, mas eu sempre absorvia aquele conceito, as músicas, e o que me levou para o universo do rock and roll, fazendo uma analogia com o pop dos anos 80 e outros estilos que eu conhecia e ouvia na época, né, meu? O refrão. O refrão é um elemento que ele vai te conquistando. E querendo ou não, não há de se negar que graças aos Beatles, esse elemento ele é muito presente no rock and roll, e em especial nas bandas de hard rock, que foi o que me trouxe para o universo do rock pra valer, né? Então, graças a bandas como Mr. Big, que eu já falei aqui, Firehouse, Stryper, Slaughter, e tem tantas outras, Extreme, Winger, então tantas bandas que acabaram me trazendo para esse universo, sem deixar de citar o Motley Crue e o Kiss, que são bandas que eu gosto muito, embora do Motley eu não gosto de tudo, mas o Motley Crue tem músicas que realmente marcaram minha vida. Então, essas bandas acabaram me transportando para esse universo, em especial pela magia do refrão que continha suas canções. Então, quem não vai se lembrar, por exemplo, de God Gave Rock and Roll to You, do Kiss, aquele refrão apoteótico, você pega Heaven's on Fire, você pega músicas do Extreme como Stop the World, a balada, que também é um outro elemento que me trouxe para esse mundo, que foram as baladas do hard rock, 18 and Life, I Remember You, do Skid Row, você pega Something to Believe in, do Poison, você pega as músicas do Nelson, que porra, o After
Luther the Rain é um disco que eu ouço até hoje, eu ouço ainda com a mesma vibe daquele menino de 14 anos. Então, esse elemento acabou me transportando para esse universo do rock and roll. E aí você vai conhecendo pessoas que curtem a mesma coisa, e você vai descobrindo que acabei descobrindo, eu e meu irmão na época, né, meu, que existiam outros estilos. E aí a grande culpada da revolução que aconteceu aqui, que foi a revista Rock Brigade, a número 69, que tinha o Bruce Dickinson na capa, ele falando do Iron lançando Fear of the Dark. Então, aquilo me trouxe para um universo totalmente novo. Eu lembro quando eu comecei a ler as resenhas de CDs, eu não lembro se foi nessa revista ao certo, mas eu lembro que eu acabei vendo bandas que depois eu acabei me tornando fã, como Cirrhosis, Mystifier, falando do Bruce Dickinson de novo, o Iron Maiden estava lançando Fear of the Dark, um álbum que eu gosto muito até hoje, é um disco que me marcou. Músicas como Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity, elas estão salvas no HD. Então, eu acabei conhecendo esse universo, acabei conhecendo, um pouco depois eu pulei do hard rock pro death metal e pro thrash. Então houve uma época que eu ouvi muito esses estilos, então acabei conhecendo bandas como Creator, Nuclear Assault, acabei conhecendo death metal, Morbid Angel, que era uma banda que eu tinha boné, tinha camiseta, tinha jaqueta com patch. E se pá também tinha até se tivesse um tênis, eu tinha até um tênis do Morbid Angel na época, graças à influência dos 3 álbuns dos caras em minha vida. Então, acabei conhecendo esse universo, acabei absorvendo, né, meu? E aí tem o lance da analogia que eu fiz, né, meu? Que eu sempre quis ser o conceito, né, meu? Então, o que era o conceito pra mim no rock and roll? O cabelo comprido, as roupas pretas, as vestimentas, porque eu sempre gostei, sabe? De ver os caras com aquelas calças apertadas, pensando como é que esses caras colocam essas calças. Aqueles tênis brancos, cara, que eu finalmente, muitos anos depois eu consegui ter o meu primeiro tênis branco de cano alto, depois usando All Star, sabe? Então, esse conceito do cabelo comprido, posteriormente as tatuagens, sabe? Então, é aquela magia, né, meu? Então, eu sempre quis o conceito e querer conhecer bandas, né, meu? Então, eu sempre quis saber o que estava rolando no cenário. Eu lembro que foi na própria Rock Brigade, aquele meu amigo de Americana que eu sempre falo. Então eu lembro que a primeira vez ele entrou naquela sessão Demo Assault e mandou uma carta para uma banda chamada Equinox, que é do André Evaristo, que foi do Torture, hoje ele está tocando Magister. Então, e aí foi nessa, a gente acabou descobrindo esse universo, e isso mantém a gente vivo hoje, cara, porque essa sede de conhecimento, ela permanece, sabe? Eu tô com a camiseta do Pactum aqui, então uma banda de black metal que eu não conhecia, eu acabei falando dela no canal, sabe? E eu ainda mantenho esse hábito de comprar tudo no chute, sabe? Sem ouvir, às vezes eu olho a capa, eu falo, puta, esse nome é legal, essa capa é bonita, vamos lá. Em 80% dos casos eu acerto, tá? Então, eu tenho esse lance comigo ainda, sabe? Esse lance de querer conhecer, sabe? E depois eu acabei realizando um dos maiores sonhos, eu acho que de muito dessa galera que escreve. Eu sou um colaborador da revista Road Crew. Então isso pra mim foi a concretização do sonho, que você olha pra trás, sabe? Você olha daquela galera de amigos que você tomava no rolê e você fala, porra, eu venci. Eu venci, gente. Eu tô fazendo o que eu gosto. Eu tô conseguindo manter o visual, sabe? Eu consigo ter o meu cabelo comprido, consigo usar minhas roupas, eu tenho minhas tatuagens, então eu não sofro, vamos colocar assim, um preconceito. Então, o que eu posso falar? Eu venci. E antes de eu falar de algumas coisas, o que me mantém nessa, até hoje, segue o depoimento de 3 caras muito legais e atuantes no cenário, que é o Oswaldo, vocalista do Tosco, Maurício Cliff, figuraça, baixista do Deathgeist, banda dos meus amigos que eram no Biowar, e o meu amigo Léo Castro do portal Headbanger Space. Segue o depoimento deles e eu já volto. E aí galera, beleza? Oswaldo, vocalista da banda Tosco. A convite do João Messias Júnior, que tem seu canal no YouTube, voltado para o Dia Mundial do Rock, ele pediu para eu fazer esse vídeo para falar como que o rock entrou na minha vida, né? Então foi em 1983, eu tinha 13 anos, voltando da escola, fui pegar um caderno de um colega meu para passar a limpo, né? Aí eu vi os discos no quarto dele, era do irmão dele,
O irmão dele chegou, eu tava lá mexendo nos discos, e ele falou, aí garoto, gostou dos discos? Eu falei, pô, gostei pra caramba. Aí ele falou assim, pode pegar 2 emprestados, mas se arranhar, tu vai pagar. Corri o risco e peguei. Um foi o Ted Nugent na Live Gonzo, achei maravilhoso o disco, solo, muito bom. E o outro foi esse aqui, ó, é o de Purple, Come Taste the Band. Minha vida mudou daí pra frente. Devolvi os discos e depois peguei mais uma leva, sendo que nessa leva tinha esse aqui, ó. Aí aqui o negócio ficou complicado, porque eu com 13 anos queria ter um cinto de bala e um bigodão igual desse do Leme. Então desde então minha vida sempre foi o rock and roll, sempre gostei desse estilo. Aqui eu tenho 2 discos importantes também, que foi o que minha mãe me deu com 14 anos, essa maravilha aqui. E o outro foi esse aqui, que eu comprei com o meu primeiro salário de office boy quando eu tinha 15 anos, em 1985. E o rock, para mim, é o combustível da minha vida. Todo dia eu gosto, vocês podem ver aqui atrás, compro meus CDs. Tenho, como eu falei, minha banda. A gente já lançou 2 discos e participamos da compilação de Slayer. E é isso, a gente respira rock desde essa época. Salve galera, sou o Maurício Cliff, aí, baixista da banda Deathgeist. Primeiramente aí gostaria de agradecer ao João Messias, muito obrigado aí pelo convite para participar aí do vídeo, né, nesse Dia Mundial do Rock. Obrigado, João. Bom, uma das perguntas que ele me fez, acho que a gente às vezes tem a curiosidade de saber, de ídolos até, né? Como que eu comecei a escutar rock e entrei nessa doideira? Bom, eu lembro que eu era pirralho, né? Morava ali na Praça da Árvore. Eu tinha um primo, o Pedrinho, que ele morava na Bosque da Saúde. E ele às vezes ia ali na Praça da Árvore, onde tinha algumas lojas de vinis, né? Que na época era vinil. Ele comprava. E antes dele ir para casa, ele passava lá em casa e botava para rodar lá. E eu lembro que muitas vezes eu tava lá, então eu, curioso, assim, escutando alguns álbuns clássicos, né? Que ele levava. Lembro de um até que aquele me marcou muito, que foi o Master of Reality, do Black Sabbath. Esse álbum, quando eu escutei, eu falei, pô, mas que som pesado, que denso, né? Aquela coisa toda, baixo. A partir dali, né? Teve um outro primo, o Ulisses também, tinha algumas coletâneas, gravava em fita. Naquela época a gente gravava em fita, trocava as fitas, isso era bem bacana. Fora que às vezes na rua você encontrava algum cara com camiseta de banda, e você já fazia amizade, ia na casa dele, gravava fita. Então acho que isso era bem bacana naquela época, né? Tinha esse contato, e você até tem muitas amizades que eu tenho até hoje aí. A partir disso foi, né? Depois dos anos 80, entrando mais, pô, esse Judas Priest, Motorhead, são as bandas que eu comecei a entender, que veio daquela fase, né, dos anos 70, Black Sabbath, Led Zeppelin, depois a coisa mais pesada, né? Depois entrou Metallica, Exodus, todas essas bandas baiárias. Aí não parei mais, cara. Aí tomei a injeção e fiquei nessa. Pô, até hoje acho que o mais legal de tudo isso, acho que é isso. Eu falo sempre que relembrar esses bons momentos, a galera que você guarda com carinho, né? Eu acho que isso, puta, não tem preço, né, meu? As amizades. E fora que, pô, tamo aí, né, meu? Consegui largar mais e tô aí nessa. Tamo aí um pouquinho aí de como que eu entrei nessa, né, meu? Agradecendo aí mais uma vez aí, João. Muito obrigado, meu. Yeah! Salve galera aí do canal João Messias Júnior. Sou Léo Castro, convidado aí pra falar um pouco aí de como que eu conheci o rock, né, velho? Como que eu adotei esse gênero musical pro meu estilo de vida. Eu era muito novo, né? Nesse tempo aí eu tinha uns 12, 13 anos, né? Eu tinha um professor de matemática ali no tempo de escola e tal, e ele me dava umas aulas particulares, né? Ele gostava de ouvir um rock, né, no somzinho dele lá. E, cara, com o tempo eu fui acostumando, né, com esse tipo de música, né, velho? Com esse tipo de som, né? Eu comecei a gostar bastante, né? Aí veio minha curiosidade de pedir alguns CDs pra ele emprestado, né? Alguns materiais pra ele. Toda vez eu começava a levar material lá pra casa, né, pra me ouvir em casa. Gostei bastante, né? E aí, cara, comecei a procurar mais música, né, mais bandas, né, cara. Comecei já a entrar mais pro lado mais pesado, né, pro lado ali do heavy metal, pro thrash metal, pro black metal, né, cara.
E daí em diante eu fui só conhecendo mais bandas, né, velho? A paixão foi só aumentando. Com o tempo eu fui no primeiro show de heavy metal, né, velho? Que foi muito massa, foi pouco tempo depois aí desse início, né? Foi uma coisa muito maravilhosa, né, velho? Estar ali na frente do palco ali, vendo aquelas guitarras soando, né, velho? Aquela bateria pesada. E, cara, aí foi a paixão mesmo, né, pelo metal. Comecei a conhecer pessoas também, né, que gostavam do estilo musical, né. Aí eu fui conhecendo bandas, né, me envolvendo mais com a galera que curtia um rock, né, o metal ali no tempo de escola e tal, fazendo mais amizades, né. E o que me motiva a continuar nessa caminhada até hoje, né, velho, é simplesmente a paixão, né, cara, pelo metal, né, velho, pelo rock, pelo o metal pesado, né, velho, principalmente. Cara, e tipo assim, hoje eu não me vejo uma pessoa sem o metal, né, velho? Uma identificação mesmo, saca? De coração mesmo, né, velho? Eu dou muito valor às bandas aí. E muito obrigado pelo espaço, tamo junto. Até breve. De volta aqui, rapaziada. Sabe, além do lance de eu contar um pouquinho da minha história, eu acabei falando um pouquinho demais, eu concordo. Mas assim, o que é interessante você ver as histórias das pessoas que você vê que são basicamente da mesma forma, sabe? Então, eu acho muito legal isso, eu acho muito legal você ver pessoas, então eu resolvi colocar pessoas de backgrounds diferentes, pessoas de idades mais ou menos diferentes, pra você ver a temporalidade do estilo, né, meu? Então, é muito legal isso, sabe? Você vê que o estilo... muitos datam heavy metal por causa do primeiro álbum do Black Sabbath, mas se você for analisar friamente, então... até o Finoide acabou me falando, me dando esse toque aqui. Então, o rock and roll ele vem mesmo lá atrás do jazz, do soul, do gueto, da música dos excluídos, dos negros do gospel que não podiam ir à igreja. Então eles fizeram a sua, vamos colocar assim, fizeram a sua própria igreja, fizeram a sua própria música, né, meu? Então, você vê que o rock and roll vem dali, né, meu? Porque o rock and roll, se você for também sacar, ele é a música dos excluídos. Então, muita gente que às vezes sofre bullying, muita gente que às vezes não concorda com um determinado tipo de conceito inserido pela sociedade, ela tá lá inserida no rock and roll, ela acaba buscando energia, buscando força onde? Nesse tal de rock and roll que acaba influenciando nossas vidas. Olha, embora eu date as coisas de 1992, que foram meus primeiros anos no cenário, em 1991 eu tava engateando, então eu tenho praticamente 30 anos de vida no estilo. E aí você deve me perguntar, mas o que faz esse cara 30 anos depois? Por que esse cara não virou um advogado? Esse cara não virou um médico? Não fez uma outra coisa? O que faz esse cara ainda comprar discos e CDs? Justamente isso, meu amigo. A motivação de saber o que anda rolando no cenário. Eu vou mostrar algumas coisas que vão aparecer posteriormente no canal, que vai ser esse álbum do Inhuman Condition aqui, que é formado por caras que eram do Massacre, ou Massacre, como é conhecido aqui, uma banda cujos integrantes foram o núcleo do Death, do saudoso Chuck Schuldiner também. Essa banda também, que é uma banda do coração, Dorsal Atlântica, o novo álbum Pandemia, que também é um conceito que eu vou falar também, da vitória do rock and roll por meio das campanhas de financiamento coletivo. Então são coisas... que são caras que nos fazem pensar, que são caras que nos fazem abrir a cabeça, e diferente de uma manipulação, mas de você querer ter a sua própria opinião. E outro lançamento muito legal, deixa eu só pegar aqui, que foi muito legal, que eu adquiri essa semana, chegou pra mim, o Deep Memories, que é formado pelo Douglas, que ele foi integrante de uma banda muito foda do cenário chamada Desdominus. Então é isso que me mantém vivo, é isso que me mantém nativa, sabe? Eu podia ser um cara que falava assim, porra, meu tempo já foi, eu vou andar de cabelo curto, não vou abdicar a roupa preta, eu vou ouvir só o que eu tenho lá em casa, eu vou ouvir meus discos do Iron Maiden, do Kiss, do Black Sabbath, do Slayer, quando eu quiser ouvir algo mais pesado. Isso é legal? Claro que é, meu amigo, mas assim, eu acho que assim como muitos caras eles se enveredam pro ramo da pesquisa, os melhores profissionais, eu acho que a galera do rock and roll, o que mantém o rock and roll vivo é essa sede de conhecimento, e é o conselho que eu dou para vocês, meus amigos. Embora o Dia Mundial do Rock tenha uma data, todo dia é dia de rock and roll, e a gente pode fazer isso das diversas formas. Você ouvindo as bandas consagradas, você buscando coisas novas, não deixe o estilo morrer, mas um conselho que eu dou para vocês: busquem por novidades.
Olha quanta coisa com o advento da internet vem saindo de bacana por aí. Olha quanta coisa legal. Hoje você não precisa ficar trocando fita, você não precisa ficar comprando, mas hoje se você tem uma conexão razoável com a internet, você tem um universo à sua disposição, sabe? E quantas bandas boas lançando materiais de qualidade, precisando que você as ouça. Então, segue o exemplo. Se você puder, deixa o cabelo comprido. Hoje não vivemos tanto preconceito por causa da questão do cabelo comprido, por causa das camisas com emblemas indecifráveis, então por causa da sua roupa. Hoje você não é tão julgado, então eu acho que, e mesmo que for, mostre o dedo no meio e segue e sejam felizes, meus amigos. Hoje os crânios pensantes estão aqui, eles vão falar só uma coisinha rápida. Magriço disse que é para todo mundo ter atitude. Ele falou que tá nessa desde o tempo dos Rolling Stones com Sympathy for the Devil. Ele disse que estava no clipe, mas eu não vi. Meu amigo Finoide, ele disse que as origens dele são lá do tempo do soul, do jazz. Ele disse que começou a conhecer música nessa época aí. E hoje, como crânio pensante, ele também adora enveredar e conhecer outras formas de rock and roll. E o meu amigo Cranilson, assim, a Cranilson indeciso, ele diz que é do tempo de Odin, então ele conhece, ele, pelo que eu entendi aqui, ele é o mais velho dos três, mas ele ainda está em busca da identidade musical e ele falou que é essa busca por conhecimento que mantém o sentimento e a chama do rock and roll acesa na vida dele. Mandou bem demais. E é isso, meus amigos, essa foi uma forma que eu escolhi para falar um pouquinho do Dia Mundial do Rock and Roll, mesmo tomando um strike no dia. Então, a gente não pode deixar essa data passar em branco, já que fizeram uma data. Como não tem som de fundo, provavelmente vocês vão ouvir os meus cachorros, a Maia e o Vavá. Então, o Vavá a gente chama ele de Vavo aqui, para dar um charme finlandês nele. Então, vocês vão acabar ouvindo eles em algum momento, mas é isso. Não vamos ter som de fundo por enquanto, então vamos... E como eu disse, vamos celebrar o Dia Mundial do Rock todos os dias, porque o rock, ele tá aqui, ó, dentro de nós, em nosso coração, em nossa mente. Feliz Dia Mundial do Rock, cuidem-se, sejam felizes e até o próximo vídeo.